Como limpar um disco de jogo? Limpando um disco com água. Só limpe o disco quando for necessário. Limpe o disco se você notar manchas e resíduos de sujeira no lado inferior refletivo, ou se o computador ou videogame não reconhecer a unidade. Não precisa repetir esse processo com frequência. Pelo contrário, ele é contraproducente quando usado com frequência. Use um pano macio e limpo. Sempre use materiais não texturizados e que não soltem fiapos, como panos de microfibra ou algodão. Evite lenços, folhas de papel toalha e afins. Molhe de leve uma parte do pano. Use água da torneira para molhar uma parte do pano e, depois, torça-a para tirar o excesso. Nunca use produtos de limpeza doméstica, pois eles podem estragar o disco de vez. Tente comprar produtos feitos especificamente para a limpeza de discos. Segure o disco pela borda. Não coloque os dedos na superfície do disco. Vire-o para que o lado refletivo fique na sua frente. Se o lado de cima estiver muito sujo, você pode usar o mesmo método. Só não se esqueça de ter bastante cuidado e não acabar estragando essa parte da unidade. Limpe a superfície do disco do centro para fora com o pano molhado. Limpe o disco com um pano molhado, começando no orifício do meio e indo em linha reta até a borda. Repita o processo até terminar de limpar a unidade. Nunca mexa o pano em círculos no disco, ou ele pode ficar ainda mais sujo e riscado. Repita o processo com as partes secas do pano. Passe o pano no mesmo lado do disco uma segunda vez, mas usando a parte seca. Tenha cuidado e faça os mesmos movimentos, do centro às bordas, para não riscar a unidade. Espere 2 minutos antes de testar o disco. Coloque o disco em uma superfície com o lado refletivo para cima e espere pelo menos 2 minutos, enquanto a umidade evapora. Depois, coloque-o no leitor do computador ou videogame e veja se resolveu o problema. Se o problema persistir, use algum dos métodos abaixo. Caso nada dê certo, limpe o leitor de disco do aparelho, usando outros métodos de limpeza. Entenda os riscos. A maioria dos fabricantes de discos, de jogos, de música etc., recomenda o uso apenas de água na limpeza. Mas isso nem sempre adianta. Os métodos alternativos listados abaixo estão em ordem decrescente de eficácia e segurança. Mas lembre-se de sempre ter muito cuidado para não piorar a situação. Leve o disco para uma limpeza profissional. Se o conteúdo do disco é muito importante, leve-o a uma loja de limpeza profissional. Esses comércios usam máquinas e produtos específicos para cuidar de CDs e DVDs. Use álcool isopropílico para tirar manchas de dedos e de gordura do disco. Este método não repara os ricos, mas tira manchas de gordura e afins. Passe um pouco de álcool isopropílico em um pano limpo e esfregue-o no disco do centro à borda. Depois, repita os mesmos movimentos com um pano seco e espere 2 minutos. Como o pano seco pode riscar o disco? Muitas pessoas preferem deixar a unidade secar naturalmente por meia hora ou mais tempo. Compre um spray para limpar discos. Se o disco ainda não rodar, compre um produto de limpeza específico na forma de spray e siga as instruções de uso do rótulo. Tente não usar métodos e acessórios mais pesados e fortes.
pois eles podem piorar a situação. Sempre leia o rótulo para saber se o produto é adequado para o tipo de disco que você quer limpar. Use um creme dental que não tenha efeito branqueador e nem combata o tártaro. Os cremes dentais são levemente abrasivos e, quando não são bem usados, podem causar ainda mais danos. Por isso, evite qualquer produto que tenha efeito branqueador ou combata o tártaro, pois essas opções costumam ser ainda mais fortes. Aplique o creme normalmente, com água ou álcool isopropílico. Como descrito acima, o creme dental tem que ser viscoso, não líquido ou em qualquer outra forma ou consistência. Use graxa ou um lustramóveis. Se o creme dental não surtir efeito, use graxa, um lustramóveis ou outros produtos do tipo. Só tenha cuidado, pois eles também são um pouco abrasivos e aumentam o risco de danos. Afinal, não são feitos para esse fim. Sempre leia a lista de ingredientes em busca de termos como solvente, petróleo ou afins. Se encontrar, não os use. Por fim, não use nada que tenha cheiro de gasolina ou querosene. Você pode até arriscar produtos mais abrasivos, mas lembre-se da possibilidade de danos. Prossiga por sua conta e risco. Use cera transparente. Você pode usar cera transparente e passar um pano limpo e seco em linhas retas, do centro à borda, etc. Para resolver a situação, de preferência, use cera de carnaúba natural ou outra que não seja feita à base de petróleo. Limpando o leitor de discos. Sopre a poeira acumulada. Use uma bombinha de ar portátil para tirar a poeira do leitor. Você também pode usar uma lata de ar comprimido, mas há o risco de ela danificar o equipamento. Sempre segure a lata em posição vertical para que o material não vaze. Compre um produto de limpeza para lentes a laser. Se o aparelho de videogame ou computador não reconhecer um disco novo e limpo, talvez o problema seja no leitor. Nesse caso, você pode usar um produto de limpeza para lentes a laser para tirar o acúmulo de sujeira, de gordura e afins do disco. Geralmente, o processo tem duas partes: a inserção de um disco no leitor e o uso de um líquido específico em seguida. Use um limpador que seja feito especificamente para o aparelho, como um leitor de DVD para o PlayStation 3. Caso contrário, você pode danificar o equipamento. Limpe a lente. Se os passos anteriores não surtirem efeito e você não quiser levar o aparelho a um profissional para conserto, desmonte o leitor e limpe a lente. Só não se esqueça de que isso vai anular a garantia do aparelho, caso ela ainda esteja válida. Faça o seguinte: desligue o dispositivo e tire-o da tomada. Desmonte o leitor com uma chave de fenda. Dependendo do aparelho de videogame, você pode apertar um ou dois botões para tirar a peça da frente. Mas leia o manual do usuário antes. Continue o processo até todas as peças do leitor ficarem visíveis. Dê uma olhada na lente. Ela é pequena e de vidro. Riscos pequenos não causam problemas, mas os maiores podem precisar de conserto. O mais comum é que o acúmulo de sujeira cause esses problemas, mas ainda assim dá para limpar. Molhe um chumaço de algodão em álcool isopropílico com concentração igual ou superior a 91%. Limpe a lente com cuidado. Espere a peça secar antes de remontar o leitor.